Boa noite, Hélio, tudo bem? Graças a Deus. Muito obrigado por estar aqui presente aqui na Associação de Campo Mourão. Hélio Xavier foi gerente do CREA Maringá há muito tempo, nos deu muito apoio lá e hoje o Hélio está um pouco afastado dessa função de gerência e está aqui para contar um pouco para nós como é que foi essa trajetória profissional dele, como é que ele tem lidado com esses desafios profissionais. É isso. Bons desafios, é sempre bom se desafiar, né? E ter boas oportunidades de tomar decisões e definir caminhos na vida, né? Sempre buscando crescimento. Eu sou bastante motivado a desafios e isso me faz olhar a trajetória passada, aprender com os erros e acertos e olhar para frente também. Você é formado na UEM mesmo, Hélio? Não, formado na Universidade Federal do Paraná. Eu, quando fiz vestibular, eu morava em Curitiba. Meus pais moravam em Curitiba, morava com meus pais, mas namorava já minha atual esposa, e ela morava em Maringá. E namoramos por 7 anos à distância. 7 anos à distância. E então vinham para cá sempre, para a região para Maringá, né, para a região de Mourão. E quando fiz vestibular tanto para a UEM quanto para a Federal. Passei nos dois, mas daí por uma questão de paternidade e maternidade. O namoro era novo também. Uma questão de logística paterna. Logística paterna. Acabei ficando lá e achei que fiz. Eu gosto muito da turma da UEM, mas também gostei muito da graduação na Federal. Achei que foi uma boa escolha à época também. Entendi. Também tinha todas as raízes lá familiares em Curitiba também. Foi bom para viver mais 5, 6 anos lá, né? Entendi. E quando você saiu da academia, quando você terminou sua graduação, como é que foi esse desafio profissional? Como é que foi essa tomada de decisão de vir para Maringá? Um pouco tem um motivo pessoal, né? Namoro, durante logo um ano depois de sair de Curitiba, daí a gente já casou, né? Mas o lado profissional foi bastante influenciador nisso tudo, né? Eu me formei, ainda na graduação fiz alguns estágios na iniciativa privada, no poder público também, no governo do estado. Lembro que nos 2 últimos anos, 1 ano e meio, na verdade, o último 1 ano e meio de graduação, eu estagiava na Secretaria de Obras Públicas do Estado. Trabalhava com orçamentação e planejamento de obras públicas. Tinha bons desafios lá também, né? Bastante influência política nas decisões, o que trazia uma lógica diferente do privado e bem interessante também, né? E aprendi bastante por orçamentação de obras de construção civil nessa fase, né? Então, logo que me formei, a época o secretário de obras apontou uma oportunidade de uma assessoria. Eu e mais um colega assumimos uma assessoria, um cargo de confiança na secretaria e continuamos por um tempo. Mas não era aquilo que eu queria experimentar apenas, né? E já graduado eu achei interessante buscar outros caminhos também, experimentar os caminhos até porque era novo. E de repente de concurso também. Na verdade o meu pai... Só fazer uma pausa. Nessa época da secretaria, você estava namorando ainda? Sim. Estava namorando e a tua namorada na época estava em Maringá. Aí toda a minha graduação foi namoro à distância também. Entendi. E esse pedacinho aí ainda era namorado? Ainda namorado, Você parou no concurso e ia fazer uma puxada no teu pai. Isso, o que acontece? O meu pai sempre atuou na iniciativa privada, com um pouquinho de função pública, um pouquinho de empregado em empresas, mas muito na área de empreendedorismo puro, assim, né? Então eu vivi, até esses dias comentando com alguns amigos, eu relatei isso, porque eu vivi toda a minha infância, meu crescimento, os altos e baixos de uma vida empreendedora, né? E vivi, experimentei, tive consequências disso tudo, né, na minha vida. Percebi, né, como criança e também como adolescente e já na fase mais adulta, toda aquela realidade. E o que muito me agradava em muitos aspectos, né, mas muito trazia receios, medos também, né? Então, o que eu, hoje olhando para trás, né, como foi a minha decisão na época, eu vou procurar algum concurso para fazer, né? Para tentar aquele caminho da pseudo-estabilidade, né, que se coloca
assim, fazer um concurso, ficar estudando para concurso, de repente só encontrei 2 na internet, e era da Caixa Econômica e do CREA, fiz, passei nos 2. Passou nos 2? Passei nos 2, Caixa Econômica e no CREA. O CREA foi o primeiro que chamou. O CREA teve uma espécie de layoff, um rapa lá, um grupo grande de desligamentos, e precisou de novos profissionais. Eu entrei nessa fase, e isso foi em 2006, foi um ano e pouco depois da minha conclusão da graduação. Assumiu em Curitiba? Não, então, daí me mudei. Daí fui convidado pelo CREA, porque o concurso no CREA era cargo no Estado do Paraná, cargo de agente de fiscalização do Estado do Paraná. Então eu assumi em Paranavaí, como agente fiscal em Paranavaí, na área de operação, atuando na fiscalização. Então eu me mudei para Paranavaí em setembro de 2006. Ingressei no CREA, tive uma integração no CREA e tal. No final de 2006 eu já estava residindo em Paranavaí, uma horinha de distância de Maringá, né? Já conciliou o aspecto pessoal também, o namoro já virou noivado, minha esposa já me convidou para casar, e daí já casamos também. E daí casamos então em 2017 a gente já namorou mais próximo, foi muito mais fácil. E atuei no CREA em Paranavaí em 2007 e 2008. Início de 2008 nós casamos, moramos eu e minha esposa juntos em Paranavaí, né? E final de 2008 eu fui convidado para assumir uma gerência no CREA. Tinha 2 anos de CREA? Menos de 2 anos. Menos de 2 anos. Então foi rapidinho assumir a gerência de uma regional nova que ia abrir. Uma regional, uma área, um território que era incorporado antes pelas regionais de Londrina e Maringá. Então eram áreas muito grandes, né? Então é o centro-norte do estado do Paraná, pega as micro-regiões ali de Arapongas, de Apucarana e de Ivaiporã. Então a sede da regional, dessa nova regional é Apucarana, e até hoje, né, e são 56 municípios dessa região centro-norte. E foi muito interessante, porque é um desafio novo, a abertura de uma nova regional, novos processos, nova estrutura. Fui convidado em dezembro, e em janeiro de 2009 mergulhei para esse desafio bem interessante. E daí já vivi bastante da instabilidade de um cargo que fugia o operacional 100%, né? Um cargo bastante diferente, conhecendo novas pessoas, em uma condição mais empreendedora, eu diria. Eu chamo de intraempreendedora. Com 2 anos de CREA, você fez o concurso buscando uma estabilidade profissional. Quando você tinha menos de 2 anos, você já percebeu que você não ia ter essa estabilidade que você é. Na verdade, até nesse meio do caminho, né? Até um amigo me fala que eu sou muito inquieto, né? E talvez é característica daquilo que eu vivi no crescimento também, né? E de fato, nesse meio do caminho eu estava sempre procurando fazer algo diferente, né? Apresentei no CREA alguns projetos de inovação na área de fiscalização também. Acho que isso até chamou atenção para o convite para a gerência, né? Além de fazer o feijão com arroz bem feito, procurava fazer algo diferente, empregar coisas novas nas minhas rotinas. Então eu tentava fugir cada vez mais da rotina, né? Tentar fazer coisas diferentes. Isso tem muito a ver com empreendedorismo também, tem muito a ver com função gerencial, né? Descolar um pouco da rotina do dia a dia e ter coisas diferentes para fazer todo dia. Isso não quer dizer uma agenda distorcida ou bagunçada, mas quer dizer coisas diferentes, né? E fora de uma rotina. Então de 2009 para frente, então foi com muita intensidade cada vez mais isso, né? Uma ausência de operação cada vez maior e um crescimento nos níveis táticos e estratégicos da CREA. Com muito gosto falo isso porque gosto. E mais de uma conversa, você sempre mencionou sua esposa, sua família, então vou fazer uma ponte porque eu sei que isso está tudo junto. Como que estava a carreira profissional da tua esposa nessa época? Porque eu sei que o seu lado empreendedor também está bem ligado com ela, vocês são bem parceiros nisso daí, né? Bem sócios, né? Então, ela se formou em administração de empresas. Ela já era aplicada, então. Administração de empresas também, então a família dela toda empreendedora nata do varejo, do comércio, né?
pessoas assim, que também eu tenho uma grande admiração e aprendo muito, né? Dia a dia aprendo muito com eles. E ela, na época quando ela quando morava em Maringá, trabalhava em estruturas de empresas da família, também tinha um conjunto de instabilidades também, aí vamos pensar em empreendedorismo, né? E quando ela se mudou para Paranavaí, aí ela buscou um emprego, né? Trabalhou em 2 empresas lá, mas foi um curto espaço de tempo. Depois, em Apucarana, ela tinha uma prima dela que trabalhava na indústria de boné e ela tinha uma expertise na área de RH e tal. Fui convidada para ajudar a gestão da RH lá de uma empresa, mas também ficou em Apucarana 3 anos, né? Daí logo mudamos para Maringá e foi um convite também do CREA para gerenciar a Regional de Maringá em 2012. Então fiquei 9, 10 e 11 em Apucarana, né? Minha esposa, o início de casamento ali em Apucarana e tal, um pouquinho em Paranavaí, o início de casamento mesmo em Apucarana, e em 2012 veio a primeira filha, daí já em Maringá. E daí em 2012, também um pouco de inquietude de minha parte, também com uma grande parceria da minha esposa, nós começamos a buscar oportunidades de negócio, até mesmo para ela, né? E talvez para eu consumir um pouquinho mais de energia. Estava sobrando. Talvez sim. E até me lembro que eu participei de um processo na UEM, era uma pesquisa de uma turma de psicologia. A turma de psicologia estava estudando a vocação das pessoas, especialmente com um olhar para o vestibular. Mas eu fiquei curioso com o processo, com o estudo, e liguei no Centro de Psicologia da UEM, lá em Maringá, e perguntei se eu podia participar como cobaia do trabalho, né, psicológico. E foi assim, eu passei 9 meses teoricamente sendo uma carreira estudado. profissional totalmente estável. Exatamente. Para fazer um teste vocacional. É mais ou menos isso, é bem isso mesmo. E na verdade, para me reencontrar, me encontrar ou me confirmar. Eu queria ter algumas confirmações, alguns entendimentos, me conhecer um pouco mais. E foi fantástico. Por 9 meses, fiz uma atualização de diagnóstico pessoal e profissional muito boa, que me fortaleceu diretrizes da minha vida pessoal e profissional. Me enquadrei como uma pessoa que precisava de desafio, não era só uma vaidade, era uma necessidade de desafio para me sentir motivado, né? Só voltando no recorte anterior, né, em 2009 a 2011, o início da minha vida de gestão lá em Apucarana. Então eu me dediquei muito, assim, estudando e praticando muita coisa. Na época o CREA tinha um contrato de consultoria com a Falcone, atual Falcone, antes se chamava INDG, Instituto Nacional de Desenvolvimento Gerencial, né? O Vicente Falcone, professor, um guru de gestão no Brasil. E então, com os consultores, eu tive contato com vários consultores aí de sentar e estudar problemas do dia a dia e buscar planejamento, resolução, e algum tempo depois colher frutos daquele momento tão precioso que era o momento de estudar situações e tomar decisões a respeito, planejar, e foi muito bom. Mas interessante porque você pegou o começo da sua carreira como gestor no momento que o CREA estava muito interessado nisso também, né? Também. O CREA tinha até essa... o CREA desde 2000 do que eu conheço, desde o início dos anos 2000, fortaleceu demais, ouviu a chave para trabalhar uma estruturação do sistema de gestão, no modelo moderno, né? Sistema de gestão da qualidade e tal. Só que, claro, todo o início de uma estruturação de uma organização que tem uma capilaridade estadual e tal, exige tempo, né, para que ocorra o amadurecimento e o aculturamento das pessoas em relação a isso. Então, isso foi acontecendo, e mais ou menos 10 anos depois, e foi um tempo fantástico, eu estava nessa onda de muita aplicação, né? O CREA entrou num ciclo muito virtuoso de melhoria contínua, um ciclo muito favorável de coisas boas acontecendo, fruto de muito trabalho, né? E nessa ocasião, por isso eu só retomei
essa fase em Ucrânia, porque foi muito trabalho, muita dedicação, o que me trouxe muito estresse também, né? O que me trouxe talvez muito desequilíbrio entre o profissional e o pessoal, e daí também me motivou a me conhecer um pouco mais nessa questão psicológica e tal, né? Então foi bem legal. Não foi absolutamente aleatório que você foi parar lá, né? Você já estava sendo incomodado com esse sentimento há um tempo. Exato. Já tinha feito até, eu gosto muito da ciência da psicologia. E me abasteço dela de tempos em tempos. Gosto que tenha começo, meio e fim, sempre com os meus coaches, terapeutas, psicólogos que me acompanharam em determinados momentos da vida, eu sempre deixo bem claro, olha, eu não estou aqui para ficar, é meu, não sei o que é certo e errado, mas é meu, eu quero entender um começo, meio e um fim desse processo. Mesmo que o fim seja para daqui um pouco eu voltar, mas eu preciso ter um fim de um ciclo, né, diante de alguma motivação que me faz questionar coisas e buscar resolutividade de algo. A sua natureza precisa disso. Precisa de uma conclusão cíclica, assim. Então não tem a ver com estar certo ou errado, só é uma característica. E em 2012 foi assim, então foram 9 meses fantásticos, e uma aluna de psicologia, eu era um cobaia, e ela, entre uma sessão e outra, levava para um colegiado de professores e outros alunos, discutindo o meu caso, claro que com sigilo e tal, mas retomava e trazia muito conteúdo de valor para mim, sabe? Então foi muito legal, e me fortaleci em alguns conceitos, e em outros eu me redescobri, de certa forma. Tanto que 1 ano e pouco depois procurei mais coisa para fazer. E daí nós encontramos a Chiquinho Sorvetes, né? Através de alguns parentes que já tinham algumas unidades franqueadas, até nem tem mais. Mas conhecemos o modelo de negócio, fomos para a sede, São José do Rio Preto, conhecer um pouco mais da estrutura e tal. A Chiquinho também estava iniciando o processo de franchising, e nós ingressamos na rede com a primeira unidade inaugurada em 2014. Mas foi um namoro que aconteceu em 2013, a inauguração aconteceu em 2014, mas o ingresso na rede aconteceu em 2013, né? Porque daí tem todo um processo também de integração dentro da rede, treinamentos, né? Hoje é um pouco diferente, quem tem mais lojas, então abrir uma loja se torna um pouco mais simples, né? Mas na época era conhecer todo um modelo de gestão, um modelo de negócio do zero. Então a gente foi imergido numa universidade de sorvete para conhecer como fazer acontecer não só o produto, mas a gestão daquilo tudo, né? E daí a minha esposa entrou junto nesse desafio, né? Era uma sociedade familiar, meu pai também. Meu pai me deu um belo empurrão, né? Diante dos medos de empreender, ele me ajudou demais nisso, né? Vamos experimentar, se der errado, errou, tudo bem, aprendemos, né? Se der certo, né? E se der certo, vamos colher frutos disso e tal. Então foi bem legal. Nossa primeira loja foi inaugurada em 2014 em São José dos Pinhais, Grande Curitiba, dentro de um shopping. E daí em 2015, logo Morando em Maringá. Morando em Maringá. Então a gente organizou a nossa gestão de uma maneira muito diferente da maioria dos franqueados. A maioria dos franqueados entrava em operação. Nós já no começo nos posicionamos que não queríamos entrar em operação, a gente queria fazer gestão de gente e de processos. E assim fizemos no começo, aprendendo demais, errando. Em 10 anos de Chiquinho, eu diria que talvez 50% desse tempo foi de muito aprendizado e menos resultado em relação ao que o resultado que a gente tem hoje, até em termos de volume de loja, de vendas e de aprendizado também, maturidade, né? Então, logo um ano depois, em 2014 para 2015, a gente também já começou um processo de namoro com uma outra unidade da Chiquinho e inauguramos em Maringá daí. No Shopping Avenida Center em Maringá, a nossa segunda unidade. Daí nessa, com uma pegada um pouco diferente para mim, que estava mais próximo, né? Tinha condição de viver um pouco mais, respirar um pouco mais o ar do negócio, né? Apesar de que também fazer mais gestão, né? Porque também não tinha condição de agenda para estar ali. Tinha um tempo limitado, né? Era mais à noite, final de semana, feriado e tal. Mas conhecendo muito e gostando muito de fazer. E a minha esposa, desde então, trabalhou na área financeira do negócio. Então ela fazia todas as rotinas e organizações financeiras das lojas.
atualmente a gente tomou uma decisão juntos, né, como casal, dela dar uma afastada para poder cuidar dos nossos filhos. Né? Nós temos 3 filhos e vai ser um pouco bagunçado cronologicamente que eu vou falar, mas a gente tem 3 filhos, 11 anos, 7 anos e 3 anos de idade. Então a gente há um ano está amadurecendo isso, né, dela na condição que a gente pode ela se ausentar um pouco do trabalho para se dedicar um pouco mais à família, às crianças especialmente. Né? Então tomamos essa decisão, dela pediu o desligamento, eu dei aviso breve de 300 dias, e daí devagarzinho. Ela está há 300 dias. Ela está contando os dias. Mas até o final do ano, até o final desse ano não acontece. Final desse ano, que é daqui a 30 dias. Isso, nós temos aí um bom período para ainda tentar convencer ela, não, estou brincando, eu estou bem decidido ela sair. E por um tempo, né, porque na verdade a gente até estava conversando esses dias, está na veia dela, ela tem gosto pela coisa, né, a gente até abriu recentemente uma outra sociedade aí com um casal amigo nosso, uma indústria de estofado, e ela está envolvida, não é o dia a dia, não é uma coisa de rotina, né, de intensidade dia a dia, mas ela está fazendo financeiro lá também. Está fazendo financeiro. Então ela está na o acordo estava em se desligar do Chiquinho. Não em outras empresas, né? A gente está procurando outras coisas, né? Mas e de 2014 até 2023, você ficou Hélio, gerente da Regional Maringá do CREA, e o Hélio, empreendedor. Isso. E como é que você fez para não surtar nesse meio tempo aí? Eu surtei. Você surtou? Então, de 2009 até 2011, diz que a dor traz aprendizado também, né? Ele também, né? Então eu acredito muito nisso, né? De 2009 a 2011 eu tive esses momentos de estresse, né? Por uma função gerencial eu me cobro muito, né? Alta responsabilidade, alta cobrança bem pesadinha. E foi um período assim de adquirir uma boa carga de estresse, né? E assumo exclusivamente a responsabilidade para mim mesmo, né? Não tem nada a ver com a empresa A, a empresa B que eu tenho ou que eu atuava, enfim, tem a ver só com o meu perfil, né? A minha característica de talvez imaturidade profissional para não buscar um equilíbrio nesse processo. De 2014 para 2023, nesse período 2 filhas, né? Até 2020 2 filhas, 2020 terceiro filho. Então você faz parte da estatística dos casais que tiveram filhos na pandemia. Sim, o terceiro filho nasceu em janeiro e a pandemia veio em março. E 20 de março fecharam todos os shoppings, a gente tinha loja em shopping e o CREA atuava com fiscalização externa e parou de atuar, e home office, e tudo aconteceu junto e tinha um bebê de 3 meses em casa. E foi muito bom. Foi fantástico, eu aprendi demais, porque o que eu vivi com meu filho eu não vivi com as minhas 2 filhas. Eu pude reorganizar um pouco a minha hierarquia de interesses, a minha hierarquia de prioridades, ou pelo menos reorganizar o equilíbrio dessas coisas todas, né? Então fiz muita reflexão durante esses 2 anos de pandemia, vivendo muito que eu não vivi com as minhas filhas e tal, isso pesou bastante para refletir algumas decisões que adiante iam acontecer. No meio da pandemia também nós fizemos um grande salto de expansão das lojas. A gente tinha 2 lojas, estavam tocando bonitinhas 2 lojas e de repente surgiu a oportunidade de uma terceira loja que já estava instalada por um franqueado que estava tendo alguma dificuldade, e daí a gente falou, não, aqui é a oportunidade, vamos pegar. Pegamos, compramos, reinauguramos ela em julho de 2020, bem no ápice da pandemia. Quando estava com shoppings fechados. E essa loja era uma loja de rua, uma cidade pequena, na região de Maringá. E logo depois surgiram outras 2 oportunidades daí num shopping em Curitiba, que era a vacância de um outro negócio e o shopping não queria deixar vaga e nos ofertou o plano comercial numa condição muito favorável. E a gente podia dizer sim ou não, e a gente disse sim. Talvez é a loja
Não quiosque, não é quiosque, é loja. E talvez seja a loja de shopping, a menor loja de shopping em metro quadrado da Chiquinho no Brasil. A Chiquinho tem cerca de 800 lojas e aquela loja foi um desafio até para a arquitetura da Chiquinho. Mas era uma oportunidade comercial muito favorável, a gente precisava agarrar dentro do shopping Estação em Curitiba. A gente tem, já tinha uma unidade na Grande Curitiba, faz todo sentido estar lá, né? E no shopping Cidade em Maringá, que também está com um processo de reorganização e chegou até nós por um convite, daí nós fomos convidados lá. E em paralelo a tudo isso, os desafios da pandemia no CREA, né? Como fazer fiscalização à distância, né, de forma remota, como garantir a presença da vigia, da regulação profissional, mas também ter a sensibilidade de que todos nós estávamos passando por dificuldade, inclusive os profissionais que são regulados, as empresas, né? Então foi muito desafiador, muito legal, muito aprendizado, mas muito estresse também, né? E muita cobrança. E que bom que teve um fim. E que bom que teve um fim. E de fato, nesse período, eu não tive um diagnóstico médico, né? Mas fazendo um autodiagnóstico, eu acredito fortemente que eu tive uma espécie de burnouse. E diante de muitas coisas que chegaram até mim, muitos amigos, né? Líderes meus, pessoas que eu tenho muita confiança, me colocando assim, com muita clareza. Você não precisa fazer além do que você está fazendo, tá bom, vamos tocar o barco, vamos viver, né? Não sobreviver. Mas assim, característica também, foi uma oportunidade também de reavaliar as coisas, né? E daí final de 2022 voltamos, né? Abrimos mais lojas também. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Então, lá em 2006, quando você ainda tinha aquela visão da vida empreendedora, estável, os problemas, né? Viveu também as glórias, mas tinha os altos e baixos, com certeza. Tinha os traumas dos problemas. Em 2020 e 2021, quando vocês estavam passando por essa expansão, como é que estava a ideia do Hélio nessa época da vida empreendedora? Você já tinha superado isso daí, imagina, né? Sim, faz parte e na verdade a motivação desafiadora tinha muito mais peso na balança do que as dificuldades, por mais que passamos dificuldades, mas assim, graças a Deus e a um bom planejamento, a gente passou muito bem a pandemia, com condição de inclusive expandir. A gente fez uma gestão financeira muito adequada, não era para a pandemia, porque a gente não tinha como prever uma pandemia, mas era para outros investimentos, que na verdade foram sendo realocados para custeio e para a expansão, que surgiu com grandes oportunidades, né? Não uma condição normal. Então eu já estava um pouco mais calejado, curado, calejado, acho que calejado, curado, não sei se é essa palavra, mas enfim, estava mais acostumado com essa vida de altos e baixos, sim. Mas com um emprego de muito planejamento, muita gestão de planejamento, isso com certeza. Tinha um grupo de sócios na Chiquinho muito qualificado e no CREA também, né? Tem um grupo de gestores muito bons, muito qualificados, muito maduros, experientes, uma organização muito madura, então dá um apoio, dá uma condição muito boa para trabalhar em adversidades, essa é a verdade. E em 2022 também ampliamos um pouco mais a Chiquinho, vários desafios no CREA, tive a oportunidade de estar em Brasília por muitas vezes, colaborando até com a gestão nacional do sistema, foi bem legal. Acabei me ausentando um pouco da regional por isso, mas foi navegar outros mares assim, interessantes também, poder colaborar com algumas coisas no nível nacional. E em 2023, daí final de 2022 para início de 2023 eu estava inquieto de novo, talvez entrou numa rotina de algumas coisas, eu estava um pouco inquieto com uma vontade, na verdade, de... O que acontece? Eu estava como presidente da Associação de Lojistas de um shopping, então com muito contato com muitos lojistas, muitos empreendedores, associação comercial, enfim, e percebendo muitos empreendedores
com caminhos muito inadequados na minha visão, né? Ou desestruturados pessoalmente, ou profissionalmente, ou as duas coisas. E nesse meio tempo, né, entrando uma outra seara aqui, mas só para citar, tem o pessoal e o profissional aqui, mas dentro do pessoal, não sei se dá para separar, mas enfim, o Hélio passou por uma experiência muito interessante de autoconhecimento, de reflexão pessoal, reflexão com Deus, e isso foi através de um retiro que me foi proposto, eu nem sabia o que era, mas fui e me trouxe uma grande reflexão de vida. E isso foi em 2018 para 2019. E eu fui colher muitos frutos daquilo que eu plantei durante a pandemia, que trouxe muita adversidade, mas eu já estava com uma outra mentalidade. Você já estava preparado? Já estava preparado. Então, a bagagem técnica de gestão, de liderança, mais essa nova mentalidade ou essa consciência mais amadurecida sobre quem eu era e o que eu era nisso tudo, em termos de propósito e tal, me fez passar bem a pandemia. Por isso que eu falo que a pandemia foi interessante para mim, foi bastante legal. Assim, é claro que não é bom para ninguém a pandemia, né? Mas foi interessante com o crescimento. E daí eu estava incomodado com talvez ajudar mais as pessoas, né? Eu já, desde 2018 para 2019, fortaleci muito minha atuação voluntária em projetos sociais, e igreja e tal, mas eu tinha a vontade de ajudar mais, né? E nisso... Escutando muitos problemas agora dos empreendedores. Dos empreendedores, isso. E vivendo a minha realidade, né? Que também tinha problema, mas eu tinha, na minha visão, algumas soluções um pouco mais leves para resolver as coisas do que as que eu ouvia, né? E daí em 2022, final de 2022 para 2023, eu conheci um grupo, pessoal de Brasília, inclusive, que ajuda pessoas a organizar o conhecimento. Ajuda pessoas dos mais diversos setores e temáticas a organizar o conhecimento em uma espécie de método ou um passo a passo, né? E às vezes aquele método, aquele passo a passo é útil para alguém, para ajudar alguém. Então você rotula, você mastiga, você organiza aquele conhecimento e aquelas boas práticas em uma receita que não é aplicável para todo mundo, mas é aplicável para alguns, né? Não vai ser unânime para todos, mas para alguns é útil, serve. E daí procurei essa empresa, contratei os trabalhos deles e tentei conciliar, né, as lojas da Chiquinho, a gestão no CREA e essa construção nova para mim, que era um mundo muito novo, tinha muito do digital envolvido, mas não consegui avançar muito, e daí eu tomei uma decisão de que não dava para tocar as três coisas juntos, né? E daí conversei com o pessoal no CREA com o objetivo de fazer uma pausa no CREA, pausar meu contrato de trabalho. Existe lá um artifício de licença não remunerada, né? Então fiz essa pausa, pactuei com a gestão no CREA isso, para poder me dedicar a esse novo projeto de construção de um conhecimento organizado sobre gestão e liderança empreendedora. Então fiz isso no ano de 2023. Então essa reflexão que não dava para conciliar as coisas foi final de 22 para início de 23, e início de 23 então eu organizei isso. Mas você contratou a empresa em 22? Final de 22, novembro mais ou menos. Daí tentei conciliar até novembro, dezembro, janeiro, início de fevereiro. Virou a chave que não daria mais. Daí, porque eu estava avançando, né? E eu não ia deixar de fazer as coisas no CREA, nem as coisas que eu fazia na Chiquinho, que era muito mais gestão, né? E desde sempre, né, uma postura de muita honestidade, assim, e é um valor pessoal. Eu, desde sempre, coloquei para as pessoas que confiavam no trabalho em mim, tanto na sociedade privada quanto na pública, né, em qualquer lugar que eu estivesse, que caso em algum momento algo que eu fizesse estivesse impactando performance, era para me avisar. Ou se o contrário também, se eu perceber que tinha chance de impactar performance, entrega de resultado, eu ia avisar também.
E foi o que eu fiz no momento certo, eu acredito, sabe? Porque até então não tinha impactado, mas estava me impactando, né? Estava me impactando o seu resultado pessoal. O meu resultado naquilo que eu queria, naquilo que eu estava procurando, estava uma prioridade e não estava conseguindo, por causa de o dia ter 24 horas. E daí, em 2023, me dediquei a essa construção desse método, né? E foi bem legal, foi um método que organizou um pouco, organizou de maneira didática, pedagógica e aplicável um modelo de gestão e liderança empreendedora. E é esse modelo que você chamou de método Leme. Isso, método Leme empreendedor. Leme é uma analogia de quem dá direção a uma embarcação, né? E muitos pensam que é aquela roda, né, do volante, né? O volante, na verdade, tecnicamente, né, chama timão, né? Eu não quis pôr timão, eu sou corintiano, mas às vezes as pessoas poderiam achar estranho. E o Leme, na verdade, é que dá a direção da embarcação. Então eu fiz toda uma analogia do método, tentando simplificar, porque eu conheço muitos empreendedores que não são tão especialistas em terminologias de gestão, mas são apaixonados pelo seu negócio e às vezes estão só decidindo coisas que estão trazendo consequências equivocadas, mas estão lá batalhando, suando, né? E daí eu fiz uma analogia de que empreender é como navegar. E para navegar você precisa agarrar o seu leme, né? O leme da tua embarcação e dar a direção. E você vai enfrentar marés, altos e baixos, mas precisa ter um farol, precisa ter um líder, que seja um líder não somente apaixonado pelo seu negócio, mas que faça gestão e com boa técnica, com boas práticas. Então eu organizei esse método um passo a passo, estágios de evolução. O aluno, a pessoa envolvida no método, começa como náufrago e vai avançando até se tornar um almirante, e ali ele consegue enxergar um progresso de uma maneira lúdica, né? Mas empregando muita técnica de gestão de liderança que eu aplico nos meus negócios e aprendi muito na escola do CREA também. E ainda usando a sua analogia das navegações, existem muitas âncoras na vida empreendedora? Eu preciso recolher as âncoras? Até inclusive a segunda etapa, né, são 5 etapas do método, e a primeira é embarcar no navio. A segunda etapa é levantar a âncora, né? Levantar a âncora para ele justamente começar a navegar, né? E sim, existem, mas elas não deixarão de existir. A questão inclusive você precisa muitas vezes, numa jornada de navegação, jogar a âncora, né? Você precisa parar às vezes. Então eu gosto de dizer que às vezes você, por exemplo, numa situação de tempestade, às vezes você vai ter que parar a embarcação, às vezes vai desviar ela, ou às vezes vai enfrentar a tempestade, né? Às vezes você precisa parar e aí precisa baixar a âncora, né? Então, âncora depende muito do ponto de vista, né? É algo que é um obstáculo ou é uma ferramenta que te ajuda a navegar, né? Então, eu gosto mais de pensar que é uma ferramenta. Que é uma ferramenta. Que é uma ferramenta. Então, não que é uma âncora que te trava o progresso. Mas sabendo como usar a ferramenta, você pode fazer navegações em alta velocidade, se ela estiver no lugar certo. Como obstáculo, é doloroso se libertar dela, né? Como ferramenta, exatamente. É segurança. E daí, todo método, ele trabalha justamente como para você navegar adequadamente, você precisa conhecer que é um modelo de gestão de um negócio, né? E para conhecer o modelo de gestão, eu coloco no método que é preciso conhecer as tempestades que vão vir. E as tempestades são, eu até organizo o método em 5 elementos de gestão, que são elementos de uma tempestade, né? O vento é a gestão financeira, o ar que você precisa ter, não tem como você não ter financeiro. O trovão é a gestão comercial, então você precisa fazer barulho para atrair clientes, enfim. O raio é a energia do negócio, é a gestão de pessoas, né? A chuva é o produto da tempestade, é a gestão de operações, e a nuvem é onde fica estocado na chuva ali. Então é a gestão de estoque, né? Então, gestão financeira, gestão comercial, gestão de pessoas, gestão de operação e gestão de estoque. Eu organizo todo
todo o negócio em 5 elementos de gestão, e ali no método eu trabalho como pegar em cada um desses elementos e encontrar lucros escondidos. Né? É possível economizar despesas e aumentar o faturamento, né, em cada um desses elementos de gestão. E a estratégia, existe um micrométodo dentro do método Leme, que é a metodologia universal de solução de problemas. Então, para cada gestão, a gestão comercial, a gestão operacional, enfim, eu vou lá com esse micrométodo e encontro problemas. Eu preciso encontrar problemas, porque é justamente no problema que está a lucratividade do negócio. Então, esse é o racional do método. Eu gosto de pensar nisso. Eu gosto de falar na sala de aula, assim, o dia que não existir mais problemas, não existe engenheiro. O engenheiro é um grande solucionador. É um grande solucionador. Né? E talvez venha até de inspiração assim. Eu gosto de falar também assim, ó. Eu falo com os meus líderes nos meus negócios, também falo com meus parceiros líderes quando está com ideia, né? Que olha, se você não me trouxer uma lista de problemas, o problema é você. Porque, na verdade, sempre há problema. A questão é como você está aguçado na tua visão de identificá-los, né? E problema não necessariamente é algo ruim, né? Problema pode ser uma oportunidade. Então, você está num nível de resultado e você quer chegar num outro nível de resultado. Essa diferença é a lacuna. Então, essa lacuna, se o resultado está ruim, pode ser um problema, mas se o resultado não está ruim, é só a diferença, é uma oportunidade. Então, a gente até o Falcone fala muito isso, né? A mentalidade brasileira bate o olho no problema e repulsa. Na verdade, eu amo o problema. Eu quero encontrar cada vez mais problema, porque se eu tiver uma lista, eu só vou ter o trabalho de ter que priorizar para encontrar onde eu tenho potencial de lucratividade, por exemplo. Quando você tem a lista, resolver os problemas é execução, né? Difícil é fazer a lista. Né? Tem inclusive um método para resolver problemas, né? Depois de identificado. O desafiador, sim, um dos grandes desafios é listar os problemas e trazer a cultura para todas as pessoas que estão envolvidas no negócio, público ou privado, de que problema é algo bom. Isso é muito engenheiro. Isso é muito engenheiro. Eu falo que na parte de estruturas, a parte mais difícil é entender as condições de contorno. É isso. Depois resolver é fácil. Depois que você desenhou o problema, resolver. Eu estava num bate-papo com recém-formados essa semana e a gente estava conversando justamente sobre o quanto a gente aprende na graduação, né? Que não é só técnica, tem muito desses fundamentos racionais do engenheiro, né? E eu acho que um dos fundamentos é esse, né? Saber na racionalidade entender um problema como algo favorável para uma resolutividade. Né? Então, o método Leme Empreendedor ele vem com essa proposta, né, de desmistificar que o problema é algo ruim e conhecer bem o negócio a ponto de ser um detetive de problema. E estamos caminhando já para o final, né? A gente tem mais um compromisso daqui a pouco. Como que o Hélio do presente enxerga o Hélio do futuro? Atrás do seu Leme aí, onde que o Hélio se enxerga daqui a 5 anos? Olha, nos últimos anos eu consegui ter um pouco, uma clareza muito grande de que propósito não é algo estático. Propósito é algo bastante dinâmico, né? Há 5 anos atrás eu tinha um entendimento de propósito, hoje eu tenho um entendimento diferente. Só que há 5 anos atrás, o meu entendimento de propósito pessoal não era tão claro para mim. Hoje é muito claro para mim. Eu espero o Hélio daqui de 5 anos com essa mesma clareza de propósito, não precisa ser mais, tá bom? Com a mesma clareza de propósito, mas com muita prática desse propósito. Eu assumi um propósito de ajudar pessoas onde eu puder. Isso envolve o pessoal e o profissional. E muitas vezes o profissional, eu vou estar ajudando e monetizando isso, e está tudo bem, porque as coisas têm valor, mas tem preço também. Né? E no pessoal também ajudar. Então eu olho para o Hélio do futuro e eu não tenho um outro desejo senão crescer nessa prática de propósito, né? Através do método Leme, através da Chiquinho, com mais lojas, a gente tem um planejamento estratégico para isso. Quem sabe através do CREA, eu ainda não sei. Né? É uma pausa. É uma pausa e eu não sei sinceramente o que vai ser. E outras oportunidades que surgirem, a indústria de estofado, a gente tem um projeto
tá hibernado, mas está dando umas cutucadas no nosso coração, que é uma loja de roupa infantil, que a minha esposa tem um sonho aí, estamos avaliando, que vai ser uma loja conceito bem diferente do que existe no mercado, mas sempre com um olhar de ajudar, né? De ajudar famílias, ajudar pessoas, de colaborar. Servir, de certa forma servir, é isso mesmo. Legal. Hélio, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. E para quem está assistindo, onde que encontra o Hélio? Hélio Xavier Filho, Hélio com H, Xavier com X. Hélio Xavier Filho no Instagram. E ali eu concentro as informações para outras redes e também para, por exemplo, o site do Método Leme, e outras iniciativas que surgem aí no dia a dia, surgirão, com certeza estão lá no Instagram. Através da página Hélio Xavier no Instagram. Hélio Xavier Filho. Hélio Xavier Filho, você consegue encontrar suas outras páginas. Legal, muito obrigado. Obrigado, senhor. Pessoal, esse episódio é um oferecimento do CREA Paraná através do termo de fomento. Muito obrigado.